Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é o curso Figma Expert por dentro. Atualmente ele é dividido em 6 módulos, só que quando você adquire o curso, você recebe acesso vitalício a todas as atualizações sem pagar nenhum centavo a mais. Ou seja, vai aparecer aqui um módulo 7 futuramente, você comprando agora, você paga o valor do curso hoje, só que aproveitando todos os benefícios que ele vai ter no futuro, tá? Então, por exemplo, um módulo que vai crescer muito vai ser esse de componentes aqui. À medida que encontrar componentes que valham a pena trazer uma aula ensinando todo o processo de criação, eu vou colocando aqui, certo? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar aula por aula o que você vai encontrar no curso Figma Expert, beleza? A gente tem aqui os primeiros passos, que é o módulo de bem introdução, o comece por aqui para eu entender um pouco da sua expectativa, o link do grupo para a gente conseguir se comunicar. Nessa parte de mentalidade eu falo como é que eu penso para poder mexer no Figma, o que me ajudou a me tornar um expert hoje em dia, a parte de instalação dele, lembrando que alunos do Figma Expert terão acesso ao Figma for Education, tá? Para você ter um plano profissional, só que sem pagar nada. Vamos fechar aqui, módulo 2 de introdução. Aqui, efetivamente, a gente vai abrir o Figma e aprender a mexer nele, começando desde a parte da interface, com essa aula aqui, até navegação, porque você precisa entender qual a pegada do software, para você dar zoom, tirar zoom, mover a tela, mover os objetos, entender a interface, lembrando que você não precisa saber tudo que tem na interface, mas precisa saber onde encontrar algumas coisas. E eu te mostro esses macetes aqui na aula de interface, tá? Frame, que é o equivalente a Artboard do Illustrator e Photoshop, as ferramentas de desenho que são essenciais para a gente conseguir criar componentes e outros elementos de interface. Combinação de formas, também conhecido como Boolean Groups, tá? Vou explicar cada um deles e quando utilizar cada um deles, certo? Texto, eu falo sobre propriedades de texto, alguns macetes muito interessantes para você conseguir diagramar bem o seu texto. Alinhamento, isso aqui não é sobre alinhamento à esquerda, centro e direita, mas uma coisa mais avançada, como é que a gente pode distribuir os nossos objetos de maneira mais inteligente, tá? Tendo controle sobre o nível de espaçamento, a aula de atalhos úteis e uma coisa que vai acontecer aqui no curso, tá? Eu vou dar play aqui e vou te mostrar o que acontece quando aparece um atalho, quando eu cito um atalho, isso durante todo o curso, tá? Nessa parte aqui eu falo sobre duplicação, que é a tecla de atalho Ctrl D. Eu falo tanto no vídeo como aparece aqui para você, tá vendo? Fica muito mais simples, muito mais visual de entender. Última aula do módulo de introdução, importação e exportação de objetos. Essa aula também é muito importante. Vamos aqui para o módulo 3, o de funções, e você vai perceber uma coisa. O curso, ele vai avançando à medida que você também avança. Então, vamos dizer que aqui é um nível 1, nível 2, nível 3, e vai avançando, vai ficando cada vez mais completo para você entender. Então, não importa se você é iniciante no Figma, porque aqui eu vou te dar todos os passos para você entender como utilizar esse software e como se desenvolver nele, tá? E outra coisa, eu considero que se você dominar esse módulo aqui de funções, você com certeza vai se tornar um expert, porque aqui tem muito dos principais diferenciais que o Figma tem em relação a outros softwares, como por exemplo Auto Layout, componentes, variantes, e todas essas aulas aqui são aulas completas com todas as possibilidades que eu conheço, onde você pode aplicar o Auto Layout, componentes, variantes, os plugins. Eu compartilho aqui dos meus principais, separado por categoria de imagens, ilustração e por aí vai. Aula de imagens para você conseguir trabalhar bem com as suas imagens. E por fim, o módulo se finaliza com vetores para você aprender a utilizar a Pen Tool, a Pencil Tool, editar certos pontos âncoras e as alças para criar seus próprios vetores no Figma, ou editar vetores que você traz para ele, importa para ele. Módulo 4 aqui de Style Guides, lembrando aquela lógica que eu expliquei, a gente está avançando à medida que o curso também avança. Uma aula de introdução para explicar o que são os Style Guides e como você vai entender esse módulo aqui, o que é TS, o que é CS, configurações. TS significa Text Styles, tá? Então fala algumas configurações, explicando também um pouco da teoria da tipografia, tá? Aqui a gente tem Modular Scale, uma técnica que você pode aplicar. Eu mostro aqui na prática, na aula completa também. E também a parte de nomenclatura. Nomenclatura é tão essencial quanto você criar o próprio elemento, porque isso aqui garante que você vai conseguir utilizar cada um dos elementos que você criou. E essa aula tá mega completa, onde eu explico sobre nomenclatura para Text Styles, tá? Funções das cores, nosso primeiro passo. Como você pode ver aqui na thumbnail, eu vou trazendo aqui exemplos de aplicativos e riscando, mostrando a lógica que está sendo aplicada para cada um deles. E claro, olhando pelo viés do CS, que é o Color Styles, tá? Variações, como criar variações, também um pouco da teoria da cor para você entender a lógica de criar variações claras e escuras, que são os tints e os shades no design. E por fim também nomenclatura, porque como eu falei, tão importante quanto criar esse Color Style
tiles vai ser você nomear bem eles para você fazer um bom uso no seu dia a dia de trabalho. Módulo 5 de componentes. Aqui é um módulo que vai crescer à medida que eu enxergar novos componentes, certo? Então a gente tem aqui alguns exemplos, como por exemplo, listas, como é que você consegue criar. E não é a criação de lista, você coloca um elemento de texto, aperta Enter, outro elemento de texto, tá? É uma coisa um pouco mais avançada que você vai conseguir utilizar bem os recursos que eu já ensinei durante todos esses módulos anteriores aqui. Controles de seleção, e lembrando que essas aulas também têm um quê teórico, apesar de ser muito prático, eu explico também a teoria da coisa. Nessa aula de controle de seleção, por exemplo, uma aula bem completa eu explico o que são controles de seleção, alguns exemplos dele e como criar também. Tabela, aqui também não é aquele olhar de eu vou colocar um monte de retângulo, mas fazer o uso mais eficiente das ferramentas que o Figma proporciona pra gente. Então, avançando aqui, a gente consegue ver um exemplo de tabela que é totalmente responsiva, e se a gente avançar mais ainda, tem um resultado final dela, que também é visualmente agradável. Caixa de mensagem, aqui tem alguns exemplos de caixa de mensagem, e falando mais uma vez, eu não vou ter medo de ser chato e repetitivo aqui, não é a lógica de você jogar os elementos, um quadrado, um texto, o que seja, é você fazer um componente para o seu design que seja responsivo e também replicável. Quer dizer que eu estou trabalhando com diferentes modelos de caixa de mensagem aqui é um dos modelos, tá? Eu consigo ter consistência entre eles e também responsividade, quer dizer que eu consigo mudar o tamanho deles e os elementos dentro vão se adaptar. Aqui do lado eu até fiz uma estrutura de como a gente vai fazer esse componente, faço algumas vezes nesse módulo aqui também. Barra de progresso, a gente tem aqui também diferentes barras de progresso com uma estrutura desenhada para você entender como é que faz. E sobre responsividade, é isso aqui, ó. A gente vai mudar o tamanho do elemento e todos os outros vão se adaptar a ele, certo? Show de bola. E a aula de ícones, que também é uma aula que é um pouco de teoria com prática. Eu amo essa aula porque eu consigo trazer aqui algumas categorias e classificações de ícones e aplicados na prática do que a gente pode fazer no nosso design, certo? E por fim, o último módulo, que é o módulo de interface, tá? Onde a gente vai entender não só fazer telas bonitas, mas aqui a parte da estrutura, a parte do conteúdo, como tratar esse conteúdo. Eu compartilho com os alunos essa tabela aqui, que eu consigo me organizar. Tem a parte de como fazer a busca e o salvamento de referências. Aula completíssima também para você entender como tratar essas referências aqui. O wireframe também, uma aula que eu considero absurda sobre esse tópico, porque você vai conseguir entender tanto a função do wireframe, como também dar vida ao seu wireframe utilizando as informações que você pegou aqui ó, na aula de estrutura, tá? Tela conceito, também isso aqui faz tudo parte da minha metodologia, tá? O que é uma tela conceito, como fazer uma tela conceito, as interações também que você pode aplicar. Eu explico aqui tudo do zero, tá? Utilizando um exemplo prático de uma página que eu fiz para um cliente que tem um aplicativo de gestão de estoque. E por fim, um exercício, como é que você consegue melhorar sua visão estética sobre a criação de interface, tá? Aula completíssima sobre esse tópico. E assim a gente finaliza o curso Figma Expert. Ao final dessas aulas você tem acesso ao certificado. Espero que você tenha entendido toda a estrutura desse curso. Espero também que tenha gostado. Só falando mais uma vez que adquirir nesse curso agora, você vai ter acesso a todos esses módulos aqui e todos os módulos que ainda serão inseridos, como por exemplo de animação, social media, criação de aplicativo. Só que você não vai pagar nem mais um centavo, tá? Você paga o curso pelo valor de agora, só que aproveitando todos os benefícios do futuro. Espero que isso tenha te ajudado na decisão de compra. Meu nome é Ericles e até a próxima.